Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, continuando com os chamados contratos de colaboração, nós vamos falar agora sobre o chamado contrato de comissão, né? O contrato de comissão, ele é um contrato onde você tem uma relação jurídica empresarial entre duas partes compostas pelo comissário e pelo comitente. Quem é o comissário? O comissário é aquela pessoa, né, física que realiza atividade empresarial, né, pela qual ela vai celebrar determinados negócios jurídicos em nome do comitente, né, que é um outro empresário e que delega poderes para esse comissário a fim de que este venha a realizar determinados negócios jurídicos, tá? Então, do ponto de vista do conceito, o contrato de comissão ele se dá no contrato pelo qual, né, o comissário ele realiza negócios jurídicos mercantis, obviamente, né, em nome do comitente, né, por sua conta e risco, né, em nome próprio, em nome do próprio comissário, assumindo inclusive os riscos perante os terceiros que ele vai se relacionar para cumprir a finalidade do contrato. Inclusive, ele responde pessoalmente por eventuais atos praticados, tá? Então, você tem aí uma atividade de delegação aonde o comitente, ele delega uma atividade, uma função, né, para que o comissário ele venha a celebrar em seu nome aquele negócio jurídico, aquele negócio empresarial que é o objeto do contrato de comissão, tá? Por conta disto, nós temos que o contrato de comissão ele também está vinculado a um contrato de mandato, né? Haja vista que você precisa, né, que o comitente ele dê uma procuração específica para o comissário a fim de que este venha em nome seu, né, celebrar o negócio jurídico que está posto lá no contrato de comissão, certo? E por que esses contratos de comissão eles existem, né? Basicamente por dois motivos. Ou quando o comitente ele não quer se apresentar para o mercado, né? Ele quer celebrar determinado negócio jurídico, mas ele não quer que o mercado, que a sociedade específica tenha conhecimento da sua atuação no mercado, ou então por questões de logística, de distância, entre outras limitações que vão pesar do ponto de vista financeiro, tá? Ademais, o contrato de comissão ele possibilita também que você não tenha uma inflação, né, acerca do negócio jurídico que venha a ser celebrado. Eu vou dar um exemplo clássico, certo? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um galpão no comércio abandonado, fechado há 3 anos. E aí você tem uma empresa, por exemplo, Casas Bahia, que quer comprar aquele imóvel para dali você montar uma loja das Casas Bahia, certo? Só que a pessoa que é dono do galpão, se ele sabe que ele vai estar negociando com as Casas Bahia, né, que é uma empresa grande no Brasil, ele vai inflacionar o preço, né? Então vai colocar o preço lá em cima e isso provavelmente não vai ser rentável, né? Não vai ser de bom negócio para as Casas Bahia. Então o que as Casas Bahia faz, né? Ou pode fazer? Ela contrata um comissário, né? E aí esse comissário, você vai ter a partir daí um contrato de comissão, aonde você vai ter uma procuração, aonde as Casas Bahia vai dar poderes para o comissário agir em seu nome, a fim de celebrar esse negócio de compra e venda do bem imóvel, para que então ali naquele imóvel seja instalada uma loja das Casas Bahia, né? Obviamente que o comissário ele precisa agir, né, com cautela e uma vez que ele é uma pessoa física, uma pessoa de menor porte financeiro, o valor que o terceiro dono do imóvel vai propor ou vai negociar com ele não vai ser tão grande
e tão inflacionado quanto seria no caso também das próprias Casas Bahia, né? Então isso acontece por conta da possibilidade de você inflacionar o contrato em razão da pessoa, né, que você está negociando. Se ela for uma pessoa muito conhecida, muito famosa, ou de que é sabido que ela tem grande poder aquisitivo, tá? Outra coisa que nós também podemos ter no caso de comissão, né, é sobre os mercados do exterior, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de Portugal que ele quer comprar um loteamento em Praia do Forte, né, para fazer um condomínio residencial, atuar no mercado imobiliário, né? Então, para evitar, né, esse translado de viagens, de negociações entre essa empresa portuguesa e o dono do terreno na Praia do Forte, estaria muito mais em conta, por exemplo, você contratar um comissário aqui no Brasil, né, que viesse a celebrar essa negociação com o dono do terreno em Praia do Forte, né? Então isso você evita os custos de viagem por parte da empresa comitente, bem como o dono do imóvel, ele não vai crescer o olho, né, sobre o caso, porque ele não sabe que ele está negociando para uma empresa portuguesa que quer investir na Praia do Forte, né? Então acontece dos dois motivos, né? Primeiro, para você ter um desconhecimento do real interessado, né, no negócio, e o segundo, que você também pode, em razão de logísticas, né, e demais dificuldades, reduzir o valor do custo para você celebrar esse tipo de contrato, tá? Bom, o comissário ele tem algumas obrigações que precisam ser postas no contrato e também na procuração, tá? Primeiro delas é que ele precisa agir, né, de acordo com as instruções do comitente, tá? Embora esse comitente ele não venha a ter a relação jurídica com o terceiro, né, que é o alienante daquela coisa que está sendo vendida, né? Mas o comissário, ao celebrar essa relação jurídica, né, com o vendedor, com o alienante, ele precisa agir e negociar nos termos das orientações e instruções que é dado pelo comitente, né? Então, isso se refere acerca de postura, acerca de limite de valor a ser negociado para fechar o contrato, acerca de determinadas obrigações de fazer, cláusulas específicas, né? Enfim, tudo precisa ser de acordo com as orientações e com as indicações que é dada pelo comitente e que precisa estar no contrato, né? Então, é um contrato de representação efetivamente, né? O comissário, ele vai representar o comitente, né, e agir em seu próprio nome nessa relação mercantil que ele vai ter com o alienante daquela coisa que ele está adquirindo para o comissário, tá? Outra questão que você tem também é que todos os bens que o comissário receber pelo comitente para celebrar um negócio jurídico, né, com o terceiro, precisam ser devidamente cuidadosos, né, e com o devido zelo. Então, por exemplo, né, o comitente dá para o comissário um carro para que ele venha aqui na Bahia transitar a fim de celebrar um negócio jurídico, né? Então aquele carro ele precisa ser devidamente cuidado, né, e tratado com toda a atenção devida para não haver prejuízo, para não haver deterioração, enfim, porque o comissário só tem aquele veículo a fim de que ele venha celebrar esse negócio jurídico, né? Exemplo, adiantamento de valores. Então, qualquer adiantamento de valores do comitente para o comissário para fins de realização desse negócio jurídico precisa ser utilizado, precisa ser gasto, né, com a devida atenção. Inclusive, é necessário que haja prestação de contas de tudo que o comissário ele utilizou ou ele fez para a celebração dos negócios jurídicos, né? Então, questões sobre passagens que ele precisou fazer,
custos com gasolina, aluguel de imóvel que precisou morar mais perto para poder facilitar a conclusão do negócio jurídico, enfim, tudo que ele fizer em razão do contrato de comissão pactuado com o comitente, é necessário que isso seja prestado contas posteriormente, né? Ademais, como todo contrato, é obrigatório que ele haja, né, com a devida presteza, a devida boa-fé também em face do comitente, tá? Vale ressaltar, minha gente, que não existe, né, a partir do contrato de comissão, uma relação jurídica entre o comitente e o alienante, tá? Então, por exemplo, o caso que eu falei, né, se as Casas Bahia quer comprar aquele imóvel no comércio que pertence a Joãozinho, né, e para melhorar essa negociação, as Casas Bahia contrata um comissário, né, Mariazinha. Então, Joãozinho não vai saber nunca, até fechar o contrato, que aquele imóvel é para as Casas Bahia, né? Toda a relação jurídica vai ser entre Mariazinha e Joãozinho, né? Mariazinha enquanto comissário das Casas Bahia e Joãozinho que é o alienante daquele imóvel, tá? Então, todas as questões referentes às tratativas, registros, contratos, enfim, será apenas entre Mariazinha e Joãozinho. Não existe relação jurídica aqui entre Joãozinho e as Casas Bahia. O que vai ter, né, porque está previsto no contrato de comissão, é que tudo aquilo que Mariazinha comprar, né, na qualidade de comissária das Casas Bahia, ela precisa depois repassar para as Casas Bahia, né? Então isso precisa estar colocado no contrato de comissão. Então, por exemplo, na hora de registrar o imóvel, né, que Mariazinha comprou de Joãozinho, precisa que conste no contrato de comissão que depois de um período, né, ou imediatamente, enfim, o contrato vai dizer, aquele imóvel adquirido por Mariazinha vai ser repassado integralmente para as Casas Bahia. Por aí vai, tá? Então, não existe uma relação jurídica entre o comitente e o terceiro, né? A relação do terceiro é apenas com o comissário, que é a pessoa contratada pelo comitente, tá? Bom, o comissário, ele tem o direito de, em razão do negócio jurídico, de receber a sua remuneração, né? Essa sua remuneração, ela vai variar de acordo com o tipo do negócio jurídico, né? Pode ser uma percentagem sobre o valor econômico do bem, pode ser um valor fixo previamente determinado no contrato, enfim, né? Esse valor, ele é chamado vulgarmente de comissão, né? Mas não confunda com aquelas comissões de compras que você vai fazer de roupa, né? Que o vendedor da loja, ele ganha ou ele pode ganhar uma comissão pela venda. É totalmente diferente, tá? Aqui esse valor vulgarmente chamado de comissão nada mais é do que a remuneração que o comissário ele recebe em face da atividade empresarial que ele presta para o comitente, né? A comissão que a gente verifica em lojas, né, do comércio, geralmente varejo, ela se dá basicamente de uma cláusula de um contrato empregatício, né? O contrato de emprego entre um empregador e um empregado, ele pode estabelecer que o empregado ele tem direito a uma comissão sobre as vendas a partir dos produtos ou serviços que são vendidos, né? Então, isso nada se confunde com a comissão que você tem aqui no contrato de comissão, né? A comissão que a gente chama aqui é um termo vulgar para a remuneração sobre a atividade empresarial prestada pelo comissário para o comitente, ok? Então, um abraço e até a próxima.